a Agência Nacional de Vigilância Sanitária havia interrompido a terceira fase de estudos, lembrando, após um evento adverso grave. Os dados são sigilosos, mas conforme a apuração da CNN, um voluntário cometeu suicídio. O fato, portanto, não estaria ligado à vacina. Então, é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o secretário de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Olá, doutor Jean, muito boa tarde. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Ótimo ter o senhor aqui para trazer esses esclarecimentos, explicações, sobre essa retomada dos estudos clínicos da Coronavac. Doutor, primeiramente, o senhor nos escuta bem? Estou escutando bem, Thaís. Que bom, então. Vamos seguir com a entrevista, eu e Carla Vilhena. Doutor Jean, o governo de São Paulo, então, como que recebeu essa decisão? E mais, a Anvisa havia dito, aliás, reforçou algo que havia dito ontem, que faltaram esclarecimentos, informações sobre esse evento adverso grave, que no caso, de acordo com a nossa apuração, na verdade foi um suicídio de um voluntário. Então, faltaram de fato essas informações. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Carla. E boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Importante lembrar que quem coordena essas pesquisas clínicas é o Instituto Butantan, que vai fazer o ano que vem, agora em fevereiro, 120 anos e que há décadas pesquisa vacinas. Então tem uma familiaridade muito grande para a comunicação de eventos que possam eventualmente acontecer. Portanto, nós não estamos falando de amadorismo, nós estamos falando de quem é profissional. Então, seguramente, todos os dados que foram enviados eram dados que embasavam uma avaliação técnica bem caracterizada. Esses mesmos dados, em concomitância àquilo que foi mandado para a Anvisa, foi mandado para uma plataforma chamada Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que também acompanha e tem como característica regulatória das pesquisas no nosso país. Essa central, esta comissão nacional, imediatamente acatou os dados e disse: não há problema, continuem nos estudos. Por isso, nós fomos pegos com certa perplexidade quando recebemos pela imprensa a informação da suspensão de um estudo que vem se mostrando totalmente claro, ética, seguro e, dessa forma, o evento que apareceu e que apresentou era um evento que não tinha absolutamente nada, e como foi realmente confirmado, a ver com a vacina. É simplesmente uma condição pontual para esse voluntário. Secretário, é a Carla aqui. Seguramente a gente sabe, de toda a história da seriedade do trabalho do Instituto Butantan. A gente sabe de como ele desenvolve vacinas e também trabalha na produção de soros antiofídicos, que tem essa tecnologia, e é um instituto do qual os paulistas e os brasileiros com certeza se orgulham muito. Mas nós também sabemos que a Anvisa, que é um órgão também extremamente respeitado, e a Anvisa é um órgão de Estado, lembrando que não deve ser um órgão que trabalhe a favor ou contra determinado governo, deve trabalhar sempre a favor do povo brasileiro. E eu gostaria de saber, isto posto, como foi feita essa comunicação. O senhor já disse o meio, o método, como foi feito. Mas essa comunicação, ao que diz a Anvisa, não chegou com todos os dados necessários, não chegou com a informação de que essa morte era uma morte não considerada absolutamente relacionada ao uso da vacina. Quer dizer, o que a Anvisa alega é que essa informação não chegou clara. Ontem, os diretores do Instituto Butantan já disseram que não, que eles mandaram todas as informações possíveis para a Anvisa. Então, a gente gostaria de saber em que termos exatamente foi dito isso à Anvisa e se não era possível essa comunicação ter sido feita de uma forma mais clara, de uma forma realmente em que não deixasse nenhuma dúvida e que a gente acabou vendo que prejudicou, de certa forma, o andamento e levantou dúvidas aí sobre o uso político dessa vacina, E é isso que eu queria saber, secretário. Carla, eu não tenho a visão de que, além de aspectos técnicos, nada possa ter influenciado essa decisão. Nós temos uma relação Instituto Butantan, que faz parte da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo,
tem uma relação de longa data com a Agência Nacional de Vigilância. Nós temos uma visão muito técnica, muito ética dessa entidade, que, como você mesmo disse, é extremamente importante para o nosso país. Portanto, eu acho que o que possa ter eventualmente ocorrido é alguma desinformação entre as partes. Talvez a falta de comunicação maior entre as partes fez uma tomada intempestiva dessa decisão. O Instituto Butantan, ele, se tivesse sido procurado antes desta definição, que teve um impacto muito grande para todo o país, mas se ele tivesse sido procurado para qualquer dúvida que eventualmente tivesse apresentado, seguramente ele teria se manifestado, como fez ontem, numa reunião que durou 1h20, das 9 às 10h20 da manhã de ontem, composta por técnicos da Anvisa, técnicos do Instituto Butantan e técnicos e médicos cientistas daquele centro em questão onde estava o voluntário que apresentou este evento adverso. Então, dessa maneira, nós imaginávamos que, se houve qualquer elucidação dos fatos, eles poderiam também ter acontecido da mesma forma, sem que essa atitude intempestiva, volto a dizer, tivesse acontecido. Porque qual era a nossa preocupação? Nós sabemos o quanto nós estamos num momento muito delicado, com uma grande crise sanitária, e que a única forma de nós sairmos disso tudo é com a vacina. Secretário, peço mil desculpas ao senhor. O senhor deve ter percebido que nós estamos, inclusive, com imagens agora do presidente Trump, que nesse momento acaba de chegar ao cemitério de Arlington. Então, infelizmente, a gente vai ter que interromper essa entrevista, que é tão esclarecedora, com o secretário de Saúde de São Paulo. E a gente agora tem imagens ao vivo da CNN americana.